No jardim impecável de uma mansão, uma menina mendiga, faminta e exausta, é levada pelo dono milionário sob o pretexto de receber ajuda. Mas, em vez de compaixão, ela é enterrada viva, coberta de terra, incapaz de se mover, enquanto o homem foge para dentro da casa. O silêncio do jardim é quebrado apenas pelo som de um cavalo branco que observa a cena com olhos atentos. Sentindo o perigo, o animal começa a cavar desesperadamente, guiado pelo instinto de salvar aquela vida inocente. O que acontece a seguir, infelizmente, não é como planejado e desafia tudo que você acredita ser possível para salvar uma vida. Antes, se você, assim como nós, ama os animais, inscreva-se agora no canal para não perder nenhuma história emocionante. Obrigado. Vamos voltar à nossa história. O sol poente tingiu de dourado os muros altos da mansão, mas a beleza do momento não conseguia mascarar a fome que roía as entranhas de Helena. A menina de apenas 8 anos arrastava os pés descalços pela estrada de terra, seus olhos escuros vasculhando cada canto em busca de algo, qualquer coisa que pudesse aliviar a dor no estômago vazio há 3 dias. Seus cabelos castanhos, embaraçados e sujos, caíam sobre o rosto magro como uma cortina que tentava esconder a vergonha e o desespero. As roupas rasgadas, penduradas em seu corpo franzino, contavam a história de noites dormidas ao relento, de chuvas enfrentadas sem abrigo, de uma vida que nenhuma criança deveria conhecer. Helena parou diante do portão ornamentado da propriedade mais imponente da região. Através das grades de ferro trabalhado, seus olhos se arregalaram ao contemplar um mundo que parecia saído de um conto de fadas. O jardim se estendia como um tapete verde perfeito, pontilhado por flores coloridas que exalavam perfumes doces no ar da tarde. Chafarizes de mármore branco cantavam suas melodias aquáticas, enquanto árvores centenárias ofereciam sombra generosa sobre bancos de pedra esculpida. Mas o que realmente capturou sua atenção foram as galinhas que ciscavam livremente pelo gramado impecável. Gordas e saudáveis, elas pareciam pequenos milagres diante de seus olhos famintos. Helena sentiu a saliva acumular na boca ao imaginar o sabor de um ovo fresco, ou mesmo de algumas migalhas que os animais pudessem ter deixado para trás. A propriedade pertencia a Sebastião Moreira, um fazendeiro que havia construído sua fortuna sobre alicerces de dureza e indiferença. Conhecido em toda a região por sua arrogância, ele tratava os menos favorecidos como se fossem pragas que infestavam sua perfeita existência. Aos 62 anos, carregava no peito um coração endurecido pelo poder e pelo dinheiro, incapaz de enxergar humanidade naqueles que considerava inferiores. Do outro lado do jardim, um cavalo branco de pelagem imaculada pastava tranquilamente. Alvorada, como era chamado, possuía uma inteligência rara e uma sensibilidade que sempre surpreendia quem o conhecia. Suas orelhas se moveram ligeiramente quando percebeu a presença da menina no portão, mas continuou a pastar, observando discretamente através de seus olhos escuros e expressivos. Helena olhou para os lados, certificando-se de que ninguém a observava. Suas pequenas mãos tremeram ao tocar o metal frio do portão, testando se estava trancado. Para sua surpresa, a pesada estrutura cedeu com um rangido suave. Seu coração disparou, mas a fome falou mais alto que o medo. Com movimentos cautelosos de quem aprendeu a sobreviver nas ruas, Helena deslizou através da abertura. Cada passo no gramado macio era um luxo que seus pés calejados há muito haviam esquecido. O perfume das flores a envolveu como um abraço que ela não recebia há meses. E por um breve momento, permitiu-se sonhar que pertencia àquele lugar, de beleza e abundância. As galinhas se aproximaram sem medo.
acostumadas à rotina pacífica do jardim. Helena estendeu a mão trêmula, tentando atrair uma delas para mais perto. Sua mente calculava rapidamente. Seria possível pegar um ovo sem ser notada? Talvez até mesmo capturar uma das aves menores? Foi então que uma voz trovejou atrás dela, fazendo seu sangue gelar nas veias. O que você pensa que está fazendo em minha propriedade? Helena se virou lentamente, seu rosto empalidecendo ao se deparar com a figura imponente de Sebastião Moreira. O homem alto e corpulento a observava com olhos que pareciam capazes de atravessar sua alma, seus lábios contorcidos em uma expressão de nojo e fúria contida. A menina tentou falar, mas as palavras se embaraçaram em sua garganta seca. Suas pernas tremeram, prontas para correr, mas algo no olhar do homem a paralisou completamente. Era como se tivesse sido capturada na teia de uma aranha, incapaz de se mover enquanto o predador se aproximava lentamente. Pequena ladra, murmurou. Sebastião, sua voz, carregada de uma calma perigosa, que fez Helena perceber que sua situação era muito pior do que havia imaginado. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo canto distante dos pássaros e pelo bater acelerado do coração de Helena. Sebastião a estudava como um predador avalia sua presa, seus olhos percorrendo as roupas esfarrapadas e o rosto faminto da menina. Um sorriso lento e calculista começou a se formar em seus lábios, mas havia algo sinistro naquela expressão que deveria ter sido reconfortante. Ora, ora, disse ele, mudando completamente o tom de voz para algo que soava quase paternal. Olhe, só para você, criança. Quando foi a última vez que comeu alguma coisa? Helena piscou, confusa com a mudança súbita. Havia esperado gritos, ameaças, talvez até mesmo que chamassem a polícia. Em vez disso, o homem parecia genuinamente preocupado. Sua voz infantil saiu como um sussurro rouco. 3 dias, senhor. 3 dias? Sebastião exclamou, levando a mão ao peito em um gesto teatral de choque. Mas isso é terrível! Uma criança não pode ficar tanto tempo sem se alimentar. Ele se aproximou, estendendo a mão com cuidado. Como você se chama, pequena? Helena. Ela murmurou, ainda desconfiada, mas sentindo uma fagulha de esperança acender em seu peito. Helena, que nome bonito! Sebastião sorriu, e desta vez, a expressão parecia mais genuína. Venha, vamos resolver essa situação. Não posso deixar uma criança morrer de fome em minha propriedade. Do outro lado do jardim, Alvorada levantou a cabeça abruptamente. Algo na postura de seu dono o incomodava profundamente. O cavalo conhecia Sebastião há anos e sabia reconhecer suas verdadeiras intenções por trás das máscaras que ele usava. Suas narinas se dilataram, captando o cheiro do medo que emanava da menina, misturado com algo mais escuro, uma malícia que apenas os animais conseguem perceber com clareza. Venha comigo, Sebastião disse, colocando uma mão no ombro magro de Helena. Vamos para dentro da casa. Tenho certeza de que conseguimos encontrar algo delicioso para você comer. Helena hesitou por um momento. Toda sua experiência nas ruas lhe dizia para desconfiar de adultos que pareciam bondosos demais, especialmente aqueles que moravam em mansões como aquela. Mas a fome era um adversário mais forte que a prudência, e a promessa de comida fez suas defesas desabarem. O senhor realmente vai me dar comida? Perguntou, sua voz carregada de uma vulnerabilidade que partia o coração. Claro que sim, minha criança. Não sou um monstro. Sebastião riu, mas Alvorada percebeu que o som não chegava aos olhos do homem. Na verdade, que tal se eu preparar algo especial para você? Algo que você nunca esquecerá. Enquanto caminhavam pela trilha de pedras que levava à mansão, Helena não conseguia acreditar em sua sorte. Talvez o mundo não fosse tão cruel quanto parecia.
Talvez ainda existissem pessoas boas dispostas a ajudar uma criança perdida e faminta. A casa era ainda mais impressionante por dentro. Lustres de cristal pendiam do teto alto e tapetes persas cobriam pisos de mármore polido. Quadros caros decoravam as paredes e móveis antigos exibiam a riqueza acumulada ao longo de décadas. Para Helena era como entrar em um palácio. Impressionante, não é? Sebastião observou sua reação com satisfação. Construí tudo isso com muito trabalho e dedicação. Cada peça aqui tem uma história. Eles passaram pela cozinha, onde Helena vislumbrou pães frescos e frutas coloridas sobre a bancada de granito. Seu estômago roncou alto, fazendo-a corar. De vergonha. Paciência, querida, Sebastião disse, ouvindo o som. Primeiro preciso preparar um lugar adequado para você. Algo muito especial. Ele a conduziu através de uma porta que dava para os fundos da propriedade, onde ferramentas de jardinagem estavam organizadas em um galpão. Helena começou a se sentir desconfortável quando ele pegou uma pá, mas Sebastião rapidamente explicou. Vou preparar um cantinho só seu no jardim, um lugar onde você possa descansar enquanto preparo sua refeição. A explicação soou plausível, mas Alvorada, que os observava à distância, começou a se agitar. Seus cascos bateram no chão com força crescente, um sinal de alarme que a menina não conseguiu interpretar. O som metálico da pá cortando a terra ecoou pelo jardim silencioso como um presságio sombrio. Sebastião trabalhava com uma precisão que sugeria experiência, cavando um buraco retangular próximo a uma árvore frondosa, longe da vista da casa principal. Helena observava sentada em um banco de pedra, tentando compreender por que precisava de um cantinho especial quando havia tanto espaço na mansão. Senhor Sebastião, ela disse timidamente, por que o senhor está cavando? Eu posso deitar na grama mesmo. Não precisa de todo esse trabalho. Ele parou por um momento, limpando o suor da testa com as costas da mão. Quando se virou para ela, seus olhos brilhavam com uma intensidade que fez Helena se encolher instintivamente. Ah, minha querida criança, você não entende. Este é um lugar muito especial. Um lugar onde você vai poder descansar adequadamente e refletir sobre suas escolhas. A palavra escolhas foi pronunciada com um tom que fez o sangue de Helena esfriar. Pela primeira vez desde que havia entrado na propriedade, ela começou a questionar se sua sorte não havia se transformado em algo muito diferente. A Alvorada se aproximou lentamente, seus cascos fazendo apenas um sussurro sobre a grama. O cavalo podia sentir a tensão no ar, espessa, como névoa matinal. Seus instintos animais captavam nuances que os humanos frequentemente ignoravam. O cheiro acre do suor nervoso, as mudanças sutis na postura corporal, a frequência alterada da respiração. Tudo nele gritava perigo. Pronto! Sebastião anunciou com satisfação exagerada, jogando a pá de lado. Seu cantinho especial está preparado. Venha ver como ficou confortável. Helena se levantou hesitante. O buraco media aproximadamente 1,5 metro de comprimento por meio metro de largura. Exatamente o tamanho de uma criança pequena. A terra escura parecia uma boca aberta, esperando para devorá-la. E um arrepio percorreu sua espinha. Eu não quero deitar aí, ela sussurrou dando um passo para trás. Posso descansar no banco mesmo. O sorriso de Sebastião desapareceu instantaneamente, substituído por uma expressão fria e determinada. Sua máscara de bondade finalmente caiu, revelando a crueldade que sempre estivera escondida por trás. Não é uma escolha, menina. Você entrou em minha propriedade sem permissão, tentou roubar meus animais. Acha que isso não tem consequências? Eu só estava com fome, Helena exclamou.
as lágrimas começando a rolar por suas bochechas magras. Eu não ia machucar ninguém. Fome não justifica roubo, Sebastião replicou friamente, avançando em sua direção. E ladrões precisam aprender sobre consequências. Especialmente pequenos ladrões que acham que podem se aproveitar da generosidade alheia. Helena tentou correr, mas suas pernas fracas pela desnutrição não conseguiram levá-la muito longe. Sebastião a alcançou facilmente, segurando-a pelos ombros com força desnecessária. Por favor, ela implorou. Eu prometo que nunca mais volto aqui. Por favor, me deixe ir embora. Tarde demais para pedidos, ele respondeu, arrastando-a de volta para próximo do buraco. Você precisa aprender que ações têm consequências e eu preciso ter certeza de que você não vai espalhar mentiras sobre minha hospitalidade. Alvorada começou a se agitar visivelmente, andando em círculos e balançando a cabeça. Seus relinchos baixos eram um lamento que ecoava pelo jardim, uma canção de protesto contra a injustiça que estava presenciando. Deite-se, Sebastião ordenou, sua voz cortante como uma lâmina. Não, por favor. Helena soluçou, resistindo, com todas as forças que lhe restavam. Mas a resistência de uma criança desnutrida era pouca coisa contra a determinação de um homem adulto movido pela crueldade. Sebastião a forçou a deitar no buraco, ignorando completamente seus gritos e súplicas. Isto vai ensinar você a não mexer com o que não lhe pertence, ele murmurou, começando a jogar terra sobre o corpo trêmulo da menina. Helena sentiu o peso da terra cobrindo suas pernas, depois sua barriga, subindo lentamente até seu peito. O pânico a dominou completamente quando percebeu que só sua cabeça permanecia descoberta. A terra pesava sobre o corpo de Helena como uma mortalha fria e sufocante. Cada tentativa de movimento era inútil. Seus braços estavam presos contra os lados, suas pernas imobilizadas pelo peso da terra compactada. Apenas sua cabeça permanecia livre, ofegante no ar da tarde que começava a esfriar. Agora, disse Sebastião, limpando as mãos sujas em um lenço bordado, você vai ter tempo para pensar sobre suas escolhas. Tempo suficiente para entender que não se pode simplesmente entrar na propriedade de pessoas respeitáveis e tentar roubar o que não lhe pertence. Helena tentou gritar, mas sua voz saiu apenas como um gemido fraco. A fome, o medo e agora o peso da terra haviam esgotado suas últimas reservas de energia. Lágrimas rolavam por suas bochechas, misturando-se com a poeira que Sebastião havia espalhado sobre ela. Por favor, ela sussurrou com a voz quebrada. Eu tenho só 8 anos. Eu só queria comer alguma coisa. Sebastião se abaixou, aproximando. Seu rosto do dela, seus olhos eram 2 poças escuras de frieza calculada. A idade não importa quando se trata de caráter, menina. Você escolheu ser uma ladra, agora vai aprender o que acontece com ladrões em minha propriedade. Ele se levantou, escovando a terra de suas roupas caras, e caminhou em direção à mansão sem olhar para trás. Cada passo que se afastava soava como uma sentença de morte aos ouvidos de Helena. Não me deixe aqui, ela gritou com o que restava de sua voz. Por favor, eu prometo que nunca mais vou roubar nada. Mas Sebastião já havia desaparecido pela porta dos fundos, deixando-a sozinha com seu desespero e o peso esmagador da terra que a aprisionava. À medida que as horas passavam, Helena sentia sua consciência escorregando como areia entre os dedos. A fome que a havia trazido até ali agora parecia um problema menor comparado ao terror de estar enterrada viva. Sua mente infantil não conseguia processar completamente a crueldade do que estava acontecendo. Como um adulto podia fazer algo assim com uma criança, Alvorada não havia se afastado.
O cavalo permanecia nas proximidades, inquieto e atento. Seus instintos animais o impeliam a agir, mas ele não sabia como. Vez ou outra, se aproximava do local onde Helena estava enterrada, farejando o ar e emitindo sons baixos de lamentação. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de tons alaranjados e rosados, Helena sentiu um frio diferente se instalando em seus ossos. Não era apenas o frio da noite que se aproximava, mas algo mais profundo. O frio do abandono, da injustiça, da completa solidão. Mamãe, ela murmurou, lembrando-se vagamente da mulher que havia perdido anos atrás, vítima de uma doença que não tinham dinheiro para tratar. Mamãe, eu quero ir para casa. Mas não havia casa para onde voltar. Não havia ninguém no mundo que se importasse se ela vivesse ou morresse, exceto, talvez, por aquele cavalo branco que continuava rondando a área, como um anjo de pelagem, imaculada velando por sua agonia. Conforme a escuridão se aprofundava, Helena sentia sua força vital se esvaindo lentamente. Seus olhos, que haviam chorado tanto, agora estavam secos. Sua respiração se tornara mais superficial, mais espaçada. O frio da terra parecia estar se espalhando de seu corpo enterrado para sua alma. Deus, ela sussurrou para as estrelas, que começavam a aparecer no céu. Se o Senhor existe mesmo, por favor, não deixe que eu morra aqui sozinha. Por favor, manda alguém para me ajudar. Alvorada, como se tivesse ouvido sua prece silenciosa, se aproximou ainda mais. Seus olhos escuros encontraram os dela na penumbra e, por um momento, Helena sentiu que não estava completamente sozinha. Havia ali uma alma gentil, mesmo que fosse apenas um animal, que compartilhava de sua dor. Você é bonito, ela murmurou para o cavalo, forçando um sorriso fraco. Obrigada por ficar comigo. Suas pálpebras começaram a pesar, e Helena lutou contra o sono que ameaçava levá-la. Sabia instintivamente que se adormecesse agora, talvez não acordasse mais. A madrugada chegou silenciosa, trazendo consigo um orvalho que se depositou suavemente sobre o rosto de Helena. Ela havia conseguido resistir ao sono durante toda a noite, alternando entre momentos de lucidez e períodos de semiconsciência, onde sua mente vagava por memórias distantes e sonhos fragmentados. Alvorada não havia se afastado nem por um momento. O cavalo mantinha sua vigília silenciosa, deitando-se próximo ao local onde a menina estava enterrada, levantando-se ocasionalmente para farejar o ar e verificar se ela ainda respirava. Seus instintos animais o diziam que aquela criança estava morrendo lentamente, e algo profundo em seu ser o impedia de abandoná-la. Quando os primeiros raios de sol começaram a iluminar o jardim, Helena abriu os olhos com dificuldade. Sua visão estava embaçada, e ela sentia como se estivesse flutuando entre dois mundos, o dos vivos e o dos que já haviam partido. Mas a primeira coisa que viu foi o focinho branco de Alvorada, que se aproximara para verificar seu estado. Você ainda está aqui, ela sussurrou, sua voz rouca e fraca. Pensei que tinha sonhado com você. O cavalo emitiu um som baixo e suave, quase como um murmúrio de conforto. Helena sentiu uma lágrima escorrer por sua bochecha. Não de desespero desta vez, mas de gratidão por não estar completamente sozinha em seus últimos momentos. Na mansão, o dia começava com sua rotina, a habitual. Maria Conceição, esposa de Sebastião, há 25 anos, preparava o café da manhã na cozinha ampla e bem equipada. Era uma mulher de 50 anos, cabelos grisalhos, sempre presos em um coque discreto, que havia aprendido ao longo dos anos a não fazer perguntas sobre os negócios do marido. Mas naquela manhã, algo a incomodava. Havia percebido que Sebastião voltara para casa na noite anterior com roupas sujas de terra,
o que era estranho para um homem que raramente se envolvia com trabalho manual. Além disso, Alvorada não havia retornado ao estábulo, algo completamente fora do comum para um animal de hábitos tão regulares. Sebastião, ela chamou quando o marido desceu para o café. Onde está o Alvorada? Ele não voltou ontem à noite. Sebastião mal levantou os olhos do jornal que estava lendo. Deve estar pastando em algum lugar. Cavalos às vezes fazem isso. Mas ele nunca fez isso antes, Maria insistiu, sentindo um desconforto crescente. E suas roupas estavam sujas de terra ontem. O que você estava fazendo? Os olhos de Sebastião se estreitaram perigosamente. Desde quando você questiona minhas atividades, Maria, eu estava cuidando do jardim, algo que você deveria saber se prestasse atenção no que acontece em sua própria casa. Maria baixou os olhos, acostumada a essas repreensões afiadas, mas a inquietação permaneceu, crescendo como uma semente plantada em solo fértil. Enquanto isso, no jardim, Helena sentia suas forças se esvaindo rapidamente. O sol que brilhava sobre seu rosto começava a esquentar a terra ao seu redor, criando um calor sufocante que tornava sua respiração ainda mais difícil. Seus lábios estavam rachados e ela não conseguia mais produzir lágrimas. Seu corpo simplesmente não tinha mais líquidos para desperdiçar. Alvorada percebia a deterioração da situação. O cavalo começou a andar em círculos ao redor do local onde Helena estava enterrada, relinchando baixinho, como se estivesse tentando chamar a atenção de alguém. Mas o jardim estava isolado e não havia ninguém por perto para ouvir seus apelos. Você é um anjo, Helena murmurou para o cavalo, forçando um sorriso fraco. Minha mãe sempre dizia que os anjos aparecem quando mais precisamos deles. Acho que ela estava certa. Alvorada se aproximou ainda mais, baixando sua cabeça majestosa até quase tocar o rosto da menina. Helena conseguiu sentir o calor de sua respiração, doce e reconfortante, como um beijo de despedida. Obrigada por ficar comigo, ela sussurrou. Não vou morrer sozinha por sua causa. Mas Alvorada não estava disposto a deixar aquela criança morrer, não enquanto houvesse algo que ele pudesse fazer para impedir. O segundo dia trouxe consigo um calor escaldante que transformou o jardim em uma fornalha. Helena mal conseguia manter os olhos abertos. Sua respiração havia se tornado tão fraca que Alvorada precisava se aproximar muito para ter certeza de que ela ainda estava viva. O cavalo havia passado a noite toda ao seu lado, levantando-se apenas ocasionalmente para beber água no chafariz próximo. Carlos, o jardineiro da propriedade há 15 anos, chegou para seu turno matinal, estranhando a ausência de Alvorada. No estábulo, era um homem simples de 45 anos, pai de 3 filhos, que havia aprendido a ler as mudanças sutis na propriedade como quem lê um livro aberto. Sabia que quando os animais mudavam seus padrões de comportamento, geralmente havia uma razão importante por trás. Caminhando pelo jardim para verificar o sistema de irrigação, Carlos parou abruptamente quando viu Alvorada próximo às árvores dos fundos, numa área onde normalmente não pastava. O cavalo parecia agitado, andando em pequenos círculos e emitindo sons baixos de inquietação. O que foi, menino? Carlos murmurou, aproximando-se cautelosamente. Por que você está tão nervoso? Foi então que percebeu a terra revolvida. Uma área retangular, onde a grama havia sido removida e depois cuidadosamente recolocada, mas não o suficiente para enganar alguém que conhecia cada centímetro daquele jardim. Carlos se aproximou mais, seus instintos de homem do campo em alerta. Máximo, havia algo estranho no cheiro do local. Uma mistura de terra fresca com algo mais que ele não conseguia identificar imediatamente.
Alvorada relinchava baixinho, aproximando-se de Carlos e depois voltando para o local da terra revolvida como se estivesse tentando comunicar algo urgente. Calma, garoto, Carlos disse, ajoelhando-se próximo à área suspeita. O que você está tentando me dizer? Foi então que ouviu um som tão fraco que poderia ter sido confundido com o vento nas folhas. Um gemido quase inaudível que fez seu sangue gelar nas veias. Meu Deus, ele sussurrou, colocando o ouvido próximo ao chão. O som vinha debaixo da terra. Com as mãos trêmulas, Carlos começou a remover cuidadosamente a camada de grama que havia sido recolocada. Alvorada se aproximou ainda mais, como se aprovasse sua ação. À medida que cavava com as mãos, o jardineiro sentia seu coração disparar. Helena, a voz fraca emergiu da terra como um fantasma. Por favor, ajuda! Carlos nunca havia se movido tão rápido em sua vida. Esquecendo-se de qualquer ferramenta, começou a cavar com as mãos nuas, removendo a terra com desespero crescente. Alvorada observava ansiosamente, ocasionalmente ajudando com seus cascos, mas tomando cuidado para não machucar quem quer que estivesse enterrado ali. Calma, criança, Carlos dizia enquanto cavava, lágrimas de raiva e compaixão escorrendo por seu rosto. Eu vou te tirar daí. Fica comigo, não desiste agora. Em poucos minutos, ele havia exposto a cabeça e o tronco de Helena. A menina estava inconsciente, mas ainda respirava fracamente. Sua pele estava pálida como papel e havia sinais claros de desidratação severa. Quem fez isso com você, menina? Carlos murmurou enquanto trabalhava para libertá-la completamente. Mas mesmo antes de ela responder, seus instintos já lhe diziam a terrível verdade. Quando finalmente conseguiu retirá-la completamente do buraco, Helena estava tão fraca que mal conseguia abrir os olhos. Carlos a ergueu cuidadosamente em seus braços, sentindo como ela estava leve demais, frágil demais para uma criança de sua idade. Água, ela sussurrou, sua voz como papel amassado. Carlos olhou ao redor, calculando rapidamente suas opções. Levar a menina para a mansão seria entregá-la de volta para quem havia feito aquilo com ela. Precisava agir rápido e em segredo. Alvorada, ele disse para o cavalo, você salvou a vida dela. Agora eu preciso levá-la para um lugar seguro. O cavalo pareceu entender, seguindo Carlos enquanto ele carregava Helena em direção ao portão dos fundos da propriedade, longe da vista da casa principal. Aguenta firme, pequena, Carlos murmurou. Você está segura agora. A casa simples de Carlos ficava a apenas 2 quilômetros da mansão, mas para ele, carregar Helena por aquela distância pareceu uma eternidade. A menina desmaiara em seus braços e ele temia que fosse tarde demais para salvá-la. Alvorada os seguiu durante todo o trajeto, mantendo-se próximo como um guardião silencioso. Rosa, esposa de Carlos, estava estendendo roupas no quintal quando viu o marido se aproximando com uma criança nos braços e um cavalo branco ao lado. Aos 42 anos, Rosa era conhecida na comunidade como uma mulher de coração generoso que nunca havia negado ajuda a quem precisasse. Carlos, o que aconteceu? Ela gritou, correndo em direção a eles. Alguém enterrou esta menina. Viva no jardim da fazenda, Carlos disse, sua voz carregada de indignação e urgência. Ela está muito fraca. Precisamos cuidar dela, mas não podemos deixar ninguém saber que ela está aqui. Rosa não fez perguntas. 20 anos de casamento haviam lhe ensinado a confiar no julgamento do marido, especialmente quando se tratava de fazer o que era certo. Ela correu para dentro de casa, preparando rapidamente uma cama improvisada na sala. Traga água morna e açúcar. Carlos instruiu enquanto deitava Helena cuidadosamente sobre os lençóis limpos. E panos úmidos.
Ela está desidratada e pode ter ferimentos internos. Enquanto Rosa cuidava de Helena, Carlos saiu para conversar com Alvorada, que aguardava no quintal como se soubesse que sua presença ali era importante. Você é mais inteligente que muita gente que conheço, Carlos disse, acariciando o pescoço. Do cavalo. Foi você que me levou até ela, não foi? Alvorada baixou a cabeça como se estivesse confirmando. Carlos sentia que havia uma conexão especial entre o animal e a menina, algo que ia além da simples casualidade. Dentro de casa, Helena começou a recuperar a consciência aos poucos. Rosa havia conseguido fazer com que ela bebesse alguns goles de água açucarada e a cor estava lentamente retornando ao seu rosto. Onde eu estou? Helena murmurou, tentando focalizar os olhos. Você está segura, minha filha? Rosa disse suavemente, acariciando seus cabelos sujos. Meu marido a encontrou e trouxe para cá. Ninguém vai machucá-la agora. Helena tentou se sentar, mas ainda estava muito fraca. O cavalo branco. Ele estava comigo. Alvorada está aqui fora, Carlos disse, entrando na sala. Ele não saiu do seu lado nem por um minuto. Alvorada, Helena repetiu o nome com um sorriso fraco. Ele é meu anjo. Foi então que Carlos tomou a decisão que mudaria tudo. Ele sabia que esconder uma criança não era algo que poderia fazer indefinidamente. Sabia também que Sebastião descobriria a falta de Alvorada e provavelmente começaria a procurá-lo, mas mais importante, sabia que o que havia acontecido com Helena era um crime que não podia ficar impune. Rosa, ele disse, sua voz determinada, preciso ir à cidade. Vou procurar as autoridades. Carlos, você tem certeza? Se o patrão descobrir que foi você, não posso fingir que não vi nada. Carlos interrompeu. Esta criança quase morreu. Se não fosse pelo Alvorada, ela estaria morta agora. Não posso conviver com isso. Helena os escutava em silêncio, processando lentamente o que havia acontecido. A memória da terra cobrindo seu corpo, do desespero, da sensação de estar morrendo sozinha, tudo voltava em ondas dolorosas. Ele disse que eu era uma ladra, ela sussurrou. Disse que eu merecia aquilo porque tentei pegar uma galinha. Ninguém merece isso, filha, Rosa disse firmemente. Não importa o que você tenha feito, você é uma criança. Carlos se ajoelhou ao lado da cama improvisada. Helena, você tem coragem de contar para as autoridades o que aconteceu? Sei que é assustador, mas é a única forma de garantir que isso não aconteça com outra criança. Helena olhou através da janela, onde podia ver a Alvorada pastando tranquilamente no quintal. O cavalo levantou a cabeça como se sentisse seu olhar e por um momento seus olhos se encontraram. Se a Alvorada ficar comigo, ela disse finalmente, eu conto tudo. Enquanto Helena se recuperava na casa de Carlos e Rosa, na mansão, Sebastião descobriu o desaparecimento de Alvorada. Sua fúria era palpável quando irrompeu no escritório onde costumava gerenciar os negócios da fazenda, quebrando um vaso antigo contra a parede. Como um cavalo simplesmente desaparece, ele gritou para João, o administrador da propriedade, um homem nervoso de 50 anos que sempre evitava contradizer o patrão. Senhor Sebastião, procuramos por toda a propriedade. Não há sinal dele em lugar nenhum. Sebastião caminhou até a janela que dava vista para o jardim, seus olhos percorrendo automaticamente a área onde havia enterrado Helena. Tudo parecia normal. A grama estava no lugar, as flores continuavam florescendo, nada indicava que algo havia acontecido ali. E os funcionários? Questionou todos eles? Sim, senhor. Ninguém viu nada. Carlos disse que chegou pela manhã e o cavalo já não estava no estábulo. O nome de Carlos fez Sebastião franzir o senho. Havia algo no jardineiro que sempre o incomodara, uma independência silenciosa, uma forma de olhá-lo que sugeria julgamento.
mas Carlos trabalhava na propriedade há anos e nunca havia dado motivos para desconfiança. Onde está Carlos agora? Disse que precisava resolver assuntos pessoais na cidade, senhor. Pediu o dia de folga. Sebastião sentiu um frio na espinha. Carlos nunca pedia folga, especialmente não sem aviso prévio. Uma suspeita terrível começou a formar-se em sua mente. Vá verificar o jardim, ele ordenou abruptamente. Verifique se não há nada fora do lugar. Enquanto João saía para cumprir a ordem, Maria Conceição observava o marido da porta do escritório. Seu comportamento estava cada vez mais estranho e a ansiedade em relação ao cavalo desaparecido parecia desproporcional. Na delegacia da cidade, Carlos aguardava nervosamente para falar com o delegado Miguel Santos, um homem íntegro de 55 anos que havia construído sua carreira com base na honestidade e no compromisso com a justiça. Quando finalmente foi chamado, Carlos sentiu o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Delegado, ele começou, sua voz tremendo ligeiramente. Preciso denunciar um crime muito grave. O delegado Santos o estudou atentamente. Conhecia Carlos. Há anos, um homem trabalhador e honesto, não dado a exageros ou mentiras. Continue, Carlos. O que aconteceu? Sebastião Moreira enterrou uma criança viva em sua propriedade, uma menina de 8 anos. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Delegado Santos inclinou-se para a frente, sua expressão tornando-se intensa. Esta é uma acusação muito séria, Carlos. Você tem certeza do que está dizendo? Encontrei a menina esta manhã, delegado. Estava quase morta. Se não fosse pelo cavalo que me levou até ela, ela teria morrido ali. Carlos contou toda a história. Como a alvorada o havia guiado até o local, como havia encontrado Helena enterrada, como ela estava agora se recuperando em sua casa. O delegado o escutou em silêncio, fazendo anotações cuidadosas. Onde está? A menina agora, em minha casa, sob os cuidados de minha esposa. Ela está muito fraca, mas consegue falar. E você tem certeza de que foi Sebastião Moreira quem fez isso? Carlos hesitou por um momento, depois assentiu firmemente. A terra estava fresca, delegado. Alguém havia cavado aquele buraco recentemente. E quem mais teria acesso àquela parte do jardim? Delegado Santos se levantou, sua decisão tomada. Vou com você agora mesmo. Precisamos ouvir o depoimento da menina e depois confrontar Sebastião. Enquanto isso, na mansão, João voltou do jardim com uma expressão preocupada. Senhor Sebastião, ele disse hesitante, há sinais de que alguém cavou na área próxima às árvores dos fundos. A terra está revirada e encontrei isto. Ele estendeu um pequeno pedaço de tecido rasgado, parte da roupa que Helena usava quando foi enterrada. Sebastião arrancou o tecido das mãos de João, seu rosto empalidecendo. Isso não significa nada, ele disse rapidamente, mas sua voz traía o nervosismo. Pode ser qualquer coisa. Mas no fundo, ele sabia que sua teia de mentiras estava começando a se desfazer. E se Carlos havia encontrado a menina, se ela estava viva, todas as consequências de seus atos estavam prestes a vir à tona. Quando o delegado Santos chegou à casa de Carlos, Helena estava sentada na varanda, observando a alvorada que pastava tranquilamente no quintal. Suas forças haviam retornado, gradualmente ao longo do dia, mas ainda havia uma fragilidade em seus movimentos que tocava o coração de quem a via. Esta é Helena, Carlos disse suavemente ao delegado. Helena, este é o delegado Santos. Ele precisa ouvir sua história. Helena olhou para o homem uniformizado com uma mistura de medo e esperança. Toda sua experiência de vida havia lhe ensinado a desconfiar de figuras de autoridade, mas havia algo na expressão gentil do delegado que a tranquilizava. Não tenha medo, filha.
Delegado Santos disse, ajoelhando-se para ficar na altura dos olhos dela. Estou aqui para ajudá-la. Ninguém vai machucá-la novamente. Rosa trouxe uma cadeira para o delegado e serviu chá doce para Helena, que segurou a xícara com mãos ainda trêmulas. Pode me contar o que aconteceu? O delegado perguntou gentilmente. Helena respirou fundo, olhando para a alvorada como se buscasse força no cavalo. Eu estava com muita fome, ela começou, sua voz baixa, mas clara. Não comia há 3 dias, vi as galinhas no jardim da casa grande e pensei que talvez pudesse pegar um ovo. Ela contou toda a história, como havia entrado na propriedade, como Sebastião a havia encontrado, como ele havia fingido bondade antes de revelar sua verdadeira natureza cruel. Ele cavou um buraco e me forçou a deitar nele, ela disse. As lágrimas começando a rolar por suas bochechas. Jogou terra em cima de mim, até que só minha cabeça ficou de fora. Disse que eu era uma ladra e que merecia aquilo. O delegado Santos escrevia cuidadosamente, sua expressão ficando mais sombria a cada palavra. Quanto tempo você ficou enterrada? A noite toda e parte do dia seguinte. Pensei que ia morrer. Mas a alvorada ficou comigo. Helena olhou para o cavalo com gratidão infinita. Ele não me deixou sozinha nem por 1 minuto. E como você saiu de lá? O senhor Carlos me encontrou. Alvorada o levou até onde eu estava. Carlos confirmou com um aceno, acrescentando detalhes sobre como o cavalo havia agido estranhamente, guiando-o até o local onde Helena estava. Enterrada. Helena, o delegado disse cuidadosamente, você tem certeza de que foi o senhor Sebastião quem fez isso com você? Você o conhecia antes? Nunca tinha visto ele antes. Helena respondeu, mas ele me disse seu nome quando me levou para o jardim. Disse que eu ia aprender o que acontece com quem mexe com as coisas do senhor Sebastião Moreira. O delegado fechou seu caderno de anotações, sua decisão tomada. Carlos, Rosa, vocês podem cuidar de Helena por mais alguns dias? Vou precisar que ela repita esse depoimento oficialmente, mas primeiro preciso confrontar Sebastião. Claro, delegado. Rosa disse firmemente. Ela pode ficar aqui o tempo que for necessário. E a Alvorada? Helena perguntou preocupada. Ele pode ficar também. O delegado sorriu pela primeira vez desde que havia chegado. Alvorada é um herói, Helena. Claro que pode ficar. Enquanto o delegado se preparava para partir, Helena o chamou. Senhor delegado. Sim, filha. O senhor. Sebastião vai tentar machucar o senhor Carlos por ter me ajudado? A pergunta revelava uma sabedoria precoce, nascida do sofrimento e da experiência nas ruas. Não se preocupe, o delegado respondeu. Carlos está sob minha proteção agora, e você também. Quando o carro do delegado desapareceu na estrada, empoeirada, Helena se aproximou de Alvorada, que baixou a cabeça para receber suas carícias. Obrigada por me salvar, ela sussurrou em seu ouvido. Agora vamos fazer com que ele pague pelo que fez. Na mansão, Sebastião aguardava nervosamente na sala principal, ensaiando mentalmente as explicações que daria quando as autoridades chegassem. Porque no fundo de seu coração negro, ele sabia que chegariam. Era apenas uma questão de tempo. O portão ornamentado da mansão rangeu quando o carro da polícia atravessou a entrada principal. Sebastião observava da janela do escritório, suas mãos tremendo ligeiramente, enquanto ajustava a gravata pela 3ª vez em 5 minutos. Havia passado as últimas horas tentando construir uma versão dos fatos que o inocentasse, mas cada tentativa parecia mais frágil que a anterior. Maria Conceição estava na sala quando ouviu o barulho do motor. Uma sensação de alívio, misturado com terror, tomou conta dela. Finalmente saberia a verdade sobre o comportamento estranho do marido nos últimos dias.
Delegado Santos desceu do carro, acompanhado de 2 soldados, sua expressão séria e determinada. Conhecia Sebastião há anos, sabia de sua influência na região, mas também sabia que a justiça não fazia distinção entre ricos e pobres. Boa tarde, ele disse quando Sebastião abriu a porta, tentando manter a compostura. Preciso falar com o senhor sobre um assunto muito sério. Claro, delegado, Sebastião respondeu, forçando um sorriso. Entre, por favor. Posso oferecer alguma coisa? Não, obrigado. Estou aqui em caráter oficial. Maria se aproximou discretamente, posicionando-se onde pudesse ouvir a conversa. Seu coração batia acelerado, pressentindo que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Sebastião Moreira, o delegado começou formalmente. Você está sendo acusado de tentativa de homicídio contra uma menor de idade. O sangue drenou do rosto de Sebastião como água escorrendo por um ralo. Isso é absurdo. Quem está fazendo essas acusações infundadas? Uma criança de 8 anos chamada Helena. Ela afirma que você a enterrou viva em seu jardim após encontrá-la tentando pegar comida. Isso é ridículo. Sebastião explodiu, mas sua voz soava e forçada. Eu nunca vi nenhuma criança em minha propriedade. Delegado Santos o estudou calmamente. Então como explica a terra revolvida no jardim? E este pedaço de tecido que foi encontrado enterrado no local? Ele mostrou o fragmento de roupa de Helena que João havia descoberto. Sebastião fitou o tecido como se fosse uma cobra venenosa. Qualquer um poderia ter enterrado isso ali. Talvez um funcionário descontente tentando me incriminar. E o que me diz de Alvorada? Seu cavalo desapareceu no mesmo dia em que a menina foi encontrada. Coincidência interessante. Maria Conceição soltou um grito abafado da sala ao lado. Agora tudo fazia sentido. O comportamento estranho de Sebastião, a terra em suas roupas, o desaparecimento do cavalo. Maria, Sebastião gritou, volte para seus afazeres. Mas ela não se moveu. Em vez disso, se aproximou do delegado. Eu sabia que algo estava errado, ela disse, sua voz tremendo. Sebastião chegou em casa na noite de anteontem, com roupas sujas de terra. Quando perguntei, ele disse que estava cuidando do jardim, mas nunca tinha feito isso antes. Maria, cale a boca! Sebastião rugiu, avançando em direção à esposa. Os soldados imediatamente se posicionaram entre eles, suas mãos se movendo instintivamente para as armas. Mais uma palavra ameaçadora e você será preso por intimidação. O delegado advertiu friamente. Maria continuou, encontrando coragem que não sabia possuir. Alvorada estava agitado ontem à noite. Não quis voltar para o estábulo. Era como se estivesse protegendo algo no jardim. A menina está viva, Sebastião, o delegado disse. Ela sobreviveu e contou tudo. Cada detalhe do que você fez com ela. Sebastião caiu pesadamente em uma poltrona, sua arrogância finalmente desmoronando. Ela era uma ladra, ele murmurou. Estava roubando minha propriedade. Ela estava morrendo de fome, o delegado replicou com indignação. Uma criança de 8 anos procurando comida e você tentou matá-la por isso. Eu não ia deixá-la morrer. Sebastião tentou se defender fracamente. Era só para ensiná-la uma lição. Ensiná-la uma lição. A voz do delegado subiu. 1/8. Você a enterrou viva. Se não fosse por Alvorada guiar Carlos até ela, Helena estaria morta agora. Maria começou a chorar silenciosamente, a realidade da situação finalmente penetrando completamente em sua mente. O homem com quem havia vivido por 25 anos era capaz de tamanha crueldade. Sebastião Moreira, o delegado disse, fazendo sinal para os soldados. Você está preso. A notícia da prisão de Sebastião Moreira espalhou-se pela comunidade, rural como fogo na palha seca.
Em poucos dias, toda a região conhecia a história de Helena e do heroísmo silencioso de Alvorada. O que antes era sussurrado em segredo, agora era discutido abertamente nas praças, mercados e igrejas locais. Na casa de Carlos e Rosa, Helena começava a mostrar sinais reais de recuperação. Seus pesadelos noturnos eram menos frequentes e ela havia começado a sorrir quando brincava com Alvorada no quintal. O cavalo raramente se afastava dela, como se soubesse que sua presença era essencial para a cura da menina. Você gostaria de aprender a escovar a Alvorada? Rosa perguntou uma manhã, segurando uma escova especial para cavalos. Os olhos de Helena se iluminaram. Era a primeira vez em dias que demonstrava entusiasmo por algo. Posso mesmo? Claro, filha, ele salvou sua vida. Acho que vocês dois merecem esse momento especial. Enquanto Helena escovava cuidadosamente a pelagem branca de Alvorada, o cavalo permanecia perfeitamente imóvel, como se entendesse a importância daquele ritual de confiança. Era uma imagem tocante que Rosa guardaria para sempre em seu coração. Na delegacia, delegado Santos trabalhava incansavelmente preparando o caso contra Sebastião. As evidências eram sólidas. O depoimento de Helena, o testemunho de Carlos, a confissão parcial do próprio Sebastião e, principalmente, o apoio crescente da comunidade. Maria Conceição havia se mudado temporariamente para a casa de sua irmã na cidade, incapaz de permanecer na mansão que agora lhe parecia assombrada pelos gritos silenciosos de Helena. Ela havia procurado o delegado voluntariamente para fornecer mais detalhes sobre o comportamento de Sebastião. Delegado, ela disse durante seu segundo depoimento, agora que sei a verdade, preciso contar outras coisas. Meu marido sempre foi cruel com os mais pobres. Demitia funcionários por motivos insignificantes. Humilhava quem vinha pedir ajuda. Eu sempre fingi não ver, mas agora entendo que deveria ter feito algo. Senhora Maria, o importante é que está fazendo a coisa certa agora. Quero ajudar Helena de alguma forma. Quero que algo de bom saia dessa tragédia. A notícia do gesto de Maria chegou até Carlos e Rosa, que decidiram levá-la para conhecer Helena. O encontro aconteceu no quintal, com Alvorada pastando próximo. Como sempre. Helena, Maria disse, ajoelhando-se diante da menina, eu sinto muito pelo que meu marido fez com você. Não há desculpas para tamanha crueldade. Helena a estudou por um longo momento, seus olhos maduros demais para sua idade, avaliando a sinceridade da mulher. A senhora sabia? Ela perguntou diretamente. Não sabia especificamente sobre você. Maria respondeu honestamente, mas sabia que ele não era um homem bom, e por não ter feito nada sobre isso, também tenho culpa. Mas a senhora não me machucou. Helena disse simplesmente. E agora está tentando ajudar. A sabedoria da criança tocou profundamente Maria, que começou a chorar. Posso fazer alguma coisa por você? Qualquer coisa? Helena olhou para Carlos e Rosa, depois para Alvorada. Eu quero que outras crianças não passem pelo que eu passei. Quero que elas tenham um lugar seguro para ficar quando estiverem com fome ou com medo. A ideia germinou rapidamente na mente de todos os presentes. Carlos conhecia outras famílias na região que haviam acolhido crianças necessitadas informalmente. Rosa sempre havia sonhado em expandir sua capacidade de ajudar os menos favorecidos. E se transformássemos a mansão em um abrigo? Maria sugeriu. A propriedade é grande, tem recursos suficientes, poderia abrigar muitas crianças. Mas e o senhor Sebastião? Helena perguntou. Ele vai ficar preso por muito tempo, delegado Santos disse, aproximando-se do grupo. Havia chegado para atualizar todos sobre o andamento do caso. A propriedade pode ser confiscada como parte da sentença. Se for,
posso sugerir ao juiz que seja destinada a fins sociais. Alvorada se aproximou de Helena como se sentisse a importância da conversa. Ela acariciou seu pescoço, encontrando força na presença do animal. Alvorada também pode ajudar. Outras crianças, ela disse. Ele é muito bom em salvar pessoas. O dia do julgamento chegou envolvido em uma tensão palpável que parecia permear cada canto da pequena cidade. Helena acordou antes do amanhecer, suas pequenas mãos tremendo, enquanto Rosa a ajudava a se vestir com o vestido novo que Maria Conceição havia comprado especialmente para a ocasião. Um vestido azul claro que realçava seus olhos e lhe dava a dignidade que toda criança merece. Você tem certeza de que quer fazer isso? Rosa perguntou pela 10ª vez, acariciando os cabelos de Helena, que agora estavam limpos e penteados com carinho. Preciso fazer. Helena respondeu com uma determinação que surpreendia a todos. Se eu não contar a verdade, ele pode fazer isso com outra criança. Do lado de fora, Alvorada aguardava pacientemente. Após muita discussão, o juiz havia permitido que o cavalo fosse levado ao tribunal como evidência viva do heroísmo que havia salvado Helena. Era algo inédito, mas a singularidade do caso justificava medidas excepcionais. Carlos carregou Helena no colo até o carro, pois ela ainda não havia recuperado completamente suas forças. Alvorada o seguiu em um trailer especial, seus olhos inteligentes, parecendo compreender a importância daquele dia. O tribunal estava lotado. Jornalistas de várias cidades haviam chegado para cobrir o caso que estava comovendo toda a região. Famílias inteiras se espremiam nos bancos, muitas trazendo crianças que olhavam para Helena com uma mistura de admiração e compaixão. Sebastião entrou algemado, escoltado por 2 policiais. Seus cabelos grisalhos estavam despenteados, suas roupas amarrotadas. O homem que antes irradiava arrogância e poder, agora parecia diminuído, encolhido pelo peso de seus crimes. Quando seus olhos encontraram os de Helena, ela não desviou o olhar. Durante longos segundos, predador e vítima se encararam através do salão silencioso. Foi Sebastião quem baixou os olhos primeiro, incapaz de sustentar a pureza acusadora daquele olhar infantil. A defesa gostaria de fazer alguma declaração antes dos depoimentos? Perguntou o juiz, um homem de 60 anos conhecido por sua sabedoria e imparcialidade. O advogado de Sebastião, claramente desconfortável com o caso, levantou-se. Meritíssimo, meu cliente reconhece que seus métodos foram inadequados, mas ele nunca teve a intenção de causar dano permanente a menor. Foi um momento de raiva que saiu do controle. Um murmúrio indignado percorreu o tribunal. O juiz bateu o martelo pedindo silêncio. A acusação pode chamar sua primeira testemunha. Chamo Helena da Silva para depor. Helena se levantou com a ajuda de Carlos, suas pernas ainda um pouco bambas. Rosa a acompanhou até a frente do tribunal, onde uma cadeira especial havia sido preparada para ela. Minha filha, o juiz disse. Gentilmente você sabe por que está aqui? Sim, senhor, para contar a verdade sobre o que o senhor Sebastião fez comigo. E você promete dizer apenas a verdade? Prometo. Helena contou sua história mais uma vez, mas desta vez sua voz soava mais forte, mais segura. Ela descreveu a fome que a havia levado até a mansão, a falsa bondade de Sebastião, o terror de ser enterrada viva, a certeza de que ia morrer, sozinha. E então, ela disse, seus olhos brilhando, Alvorada apareceu, ele ficou comigo a noite toda, para eu não morrer sozinha, e no dia seguinte, ele trouxe o senhor Carlos para me salvar. Como você sabe que foi o cavalo que trouxe? Carlos? Porque ele é muito inteligente, ele sabia que eu precisava de ajuda e foi buscar. Sebastião se remexeu desconfortavelmente em sua cadeira quando o promotor começou o interrogatório direto.
Helena, o homem que fez isso com você está nesta sala? Sim. Pode apontá-lo? Helena levantou sua mão pequena e apontou diretamente para Sebastião. É ele, o senhor Sebastião Moreira. E você tem certeza absoluta? Tenho. Eu nunca vou esquecer o rosto dele. O momento mais emocionante veio quando Alvorada foi trazido para dentro do tribunal. O cavalo entrou calmamente, seus cascos ecoando no chão de madeira. Quando viu Helena, emitiu um som baixo de reconhecimento e se aproximou dela. Este é Alvorada, Helena disse, acariciando o pescoço do cavalo. Ele me salvou. É o herói mais corajoso que eu conheço. Não havia um olho seco no tribunal. Mesmo alguns jornalistas tiveram que limpar as lágrimas furtivamente. O silêncio no tribunal era tão profundo que se podia ouvir a respiração coletiva das pessoas presentes. O juiz estudou suas anotações por longos minutos antes de se pronunciar, o peso da decisão evidente em sua expressão solene. Sebastião Moreira, ele disse finalmente, sua voz ecoando pelas paredes do tribunal. Este tribunal nunca presenciou um caso de tamanha crueldade contra uma criança indefesa. Suas ações não foram um momento de raiva descontrolada, como alega sua defesa, mas um ato calculado de sadismo contra uma menor que buscava apenas saciar sua fome. Sebastião permaneceu cabisbaixo, incapaz de enfrentar as palavras do magistrado. O fato de a vítima ser uma criança em situação de vulnerabilidade torna seu crime ainda mais hediondo. Enterrar uma criança viva, deixá-la para morrer sozinha, é um ato que ofende não apenas as leis humanas, mas também os princípios mais básicos de civilidade e compaixão. Helena segurava firmemente a mão de Rosa, seus olhos fixos no juiz, esperando pela justiça que tanto merecia. Por tentativa de homicídio qualificado contra a menor, este tribunal condena Sebastião Moreira a 15 anos de prisão em regime fechado. Além disso, determina o confisco de todos os seus bens, que serão destinados à criação de um abrigo para crianças em situação de vulnerabilidade social. Um suspiro coletivo de alívio percorreu o tribunal, seguido por aplausos espontâneos que o juiz não fez questão de interromper. Sebastião foi levado pelos policiais, suas pernas bambas mal conseguindo sustentá-lo. Ao passar por Helena, ele parou por um momento como se fosse dizer algo, mas ela o encarou com uma serenidade que o deixou sem palavras. Não havia raiva em seus olhos, apenas uma tristeza madura pela maldade que havia encontrado no mundo. Helena, o juiz chamou gentilmente. Gostaria de dizer alguma coisa? A menina se levantou com a ajuda de Carlos, sua voz clara cortando o silêncio. Quero agradecer a todos que me ajudaram. Ao senhor Carlos, que me encontrou, a dona Rosa, que cuidou de mim, a dona Maria, que teve coragem de dizer a verdade, e principalmente ao Alvorada, que nunca me abandonou. Ela fez uma pausa, respirando fundo. Quero que o abrigo ajude outras crianças como eu. Crianças que estão com fome, com medo, sem lugar para ficar. E quero que elas saibam que sempre há esperança, mesmo nos momentos mais escuros. As lágrimas fluíam livremente pelo rosto de todos os presentes. Maria Conceição se aproximou de Helena, ajoelhando-se ao seu lado. Helena, ela disse, eu gostaria de adotá-la oficialmente, se você quiser. Quero ser a mãe que você merece. A pergunta pegou Helena de surpresa. Ela olhou para Carlos e Rosa, que sorriram encorajadoramente. Vocês sempre serão minha família do coração, ela disse para o casal. Mas, se a dona Maria quer me adotar, posso continuar visitando vocês e cuidando do Alvorada. Sempre que quiser, filha, Rosa disse abraçando-a carinhosamente. 3 meses depois, as primeiras crianças chegaram ao abrigo que havia sido a mansão de Sebastião. O local havia sido completamente reformado, transformado em um lar acolhedor.
onde crianças em situação de risco podiam encontrar segurança, educação e amor. Helena, agora oficialmente filha de Maria Conceição, dividia seu tempo entre os estudos, as brincadeiras com Alvorada e o trabalho voluntário no abrigo. Ela havia se tornado uma espécie de embaixadora da instituição, ajudando outras crianças traumatizadas a encontrar força para recomeçar. Carlos foi nomeado administrador do abrigo e Rosa se tornou a coordenadora de cuidados infantis. Sua experiência em acolher Helena havia provado que possuíam exatamente as qualidades necessárias para o trabalho. Alvorada ganhou um paddock especial no terreno do abrigo, onde as crianças podiam interagir com ele sob supervisão. O cavalo parecia entender seu novo papel, mostrando-se particularmente gentil com as crianças mais assustadas, como se soubesse reconhecer nelas a mesma vulnerabilidade que havia visto em Helena. "Você salvou muito mais que minha vida, Helena", sussurrou em seu ouvido durante uma de suas visitas diárias. "Você salvou a vida de todas essas crianças também." O jardim onde ela havia sido enterrada foi transformado em um playground colorido, onde risos infantis agora ecoavam onde antes havia apenas crueldade e silêncio. Um ano havia se passado, desde aquele dia terrível quando Helena chegara faminta ao portão da mansão. Agora, numa manhã dourada de primavera, ela corria livremente pelo mesmo jardim onde quase havia perdido a vida, mas desta vez suas risadas ecoavam ao lado de outras 20 crianças que haviam encontrado no abrigo Estrela da Esperança um novo começo. Alvorada galopava ao seu lado sua pelagem, branca brilhando sob o sol matinal como um anjo terrestre. O cavalo havia se tornado não apenas o símbolo do abrigo, mas também uma presença terapêutica para todas as crianças que chegavam assustadas e traumatizadas. "Helena, Alvorada!" gritou Miguel, um menino de 7 anos que havia chegado ao abrigo no mês anterior. "Esperem por mim!" Helena parou, estendendo a mão para ajudar o menino a subir no lombo de Alvorada. Era assim todos os dias. Ela dividia seu tempo entre os estudos, que agora fazia numa escola particular, graças ao apoio de Maria Conceição e o cuidado das crianças mais novas que chegavam ao abrigo. "Hoje vamos visitar a Dona Rosa na cozinha", Helena disse, guiando Alvorada em direção ao prédio principal. "Ela prometeu ensinar vocês a fazer biscoitos." O que antes era a mansão imponente de Sebastião, agora respirava vida e alegria. As paredes haviam sido pintadas em cores vibrantes, os quartos transformados em dormitórios acolhedores, e a biblioteca criada onde antes funcionava o escritório, sombrio do antigo dono. Maria Conceição observava da varanda, seu coração transbordando de gratidão. A adoção de Helena havia transformado sua vida de forma que jamais imaginara possível. A menina havia trazido luz para cantos escuros de sua alma que ela nem sabia que existiam. "Mãe Maria!" Helena gritou acenando da distância. O título havia surgido naturalmente, uma forma carinhosa que respeitava tanto sua nova família quanto suas memórias da mãe biológica. "Como foi a escola hoje, minha filha?" Maria perguntou quando Helena se aproximou. "Aprendi sobre fotossíntese", Helena respondeu animadamente. "É como as plantas transformam luz solar em alimento. É parecido com o que fazemos aqui no abrigo. Transformamos amor em esperança." A sabedoria da criança nunca deixava de surpreender Maria. Helena havia desenvolvido uma capacidade única de encontrar metáforas positivas para explicar o mundo, fruto talvez de ter sobrevivido a experiências que teriam quebrado espíritos menos resilientes. Carlos se aproximou carregando ferramentas de jardinagem. Havia passado a manhã trabalhando com um grupo de adolescentes do abrigo, ensinando-lhes o valor do trabalho e o prazer de ver crescer o que se planta com as próprias mãos. "As flores que plantamos no jardim memorial estão começando a brotar."
Ele disse, referindo-se ao canteiro especial que haviam criado no local exato onde Helena fora enterrada. Helena, você gostaria de vir vê-las? Juntos, caminharam até o local que agora era um pequeno santuário de beleza e renovação. Rosas brancas, escolhidas em homenagem à alvorada, cresciam vigorosamente, suas pétalas dançando na brisa suave. É estranho, Helena disse, ajoelhando-se para tocar delicadamente uma das flores. Pensar que algo tão bonito pode crescer de um lugar que foi tão assustador. É isso que você fez, filha, Maria disse suavemente. Você transformou uma experiência terrível em algo que está salvando outras crianças. Delegado Santos chegou para sua visita mensal ao abrigo, uma tradição que havia mantido desde sua criação. Ele gostava de verificar pessoalmente como estava o progresso da instituição que havia ajudado a nascer. Como está nossa heroína mais famosa? Ele perguntou, fazendo Helena corar levemente. Não sou heroína, ela protestou. O Alvorada é o herói. Eu só sobrevivi. Sobreviver, quando tudo parece perdido, é a forma mais pura de heroísmo, o delegado respondeu. E transformar essa sobrevivência em ajuda para outros é o que define um verdadeiro herói. Enquanto conversavam, outras crianças se aproximaram, todas querendo participar da conversa com o delegado Bacana, como o haviam apelidado. Senhor delegado, disse Carla, uma menina de 9 anos. É verdade que o Alvorada é um cavalo detetive? Todos riram, mas o delegado respondeu com seriedade. Alvorada é muito especial. Ele tem um dom para encontrar pessoas que precisam de ajuda. Como se tivesse ouvido seu nome, Alvorada se aproximou do grupo, permitindo que as crianças o acariciassem. Seus olhos inteligentes pareciam sorrir, enquanto recebia toda aquela atenção amorosa. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de tons rosados e dourados, Helena subiu em Alvorada para seu passeio vespertino favorito. Juntos, percorreram todo o perímetro da propriedade, observando as mudanças que cada dia trazia. Obrigada. Ela sussurrou no ouvido do cavalo, como fazia todas as noites. Obrigada por não ter desistido de mim. Alvorada relinchou suavemente e Helena sorriu, sabendo que ele entendia cada palavra. Daquela varanda onde Maria a observava, o abrigo, Estrela da Esperança, brilhava como um farol na escuridão, provando que mesmo das experiências mais sombrias, pode nascer uma luz capaz de iluminar o caminho de outros que ainda buscam seu lugar no mundo. Helena e Alvorada correram livres pelo jardim, onde antes havia apenas dor, suas silhuetas recortadas contra o céu infinito, símbolos eternos de que a bondade sempre triunfa sobre a crueldade e que o amor verdadeiro é capaz de transformar qualquer destino.